meia-noite, não entrega de maneira precipitada, não, tá? Como eu falei, para mim não faz diferença nenhuma entregar meio-dia ou meia-noite, né? Eu quero é que vocês aprendam alguma coisa e eu acho que agora foi, né? Muita gente falou no privado, né? E deu para perceber o interesse, deu para perceber que o pessoal não sabia algumas coisas e agora está começando a aprender e é isso aí. Deu aquela travada sempre. Já está gravando. Caraca, simplesmente o curso não me obedece. Agora sim. Então, meus queridos, como forma de a gente fixar alguma coisa, né? Vamos pensar aqui, né? Em Físico-Química 1, nós temos dois assuntos para ver, né? As soluções e o segundo assunto é o equilíbrio químico, que a gente... Bom dia. Que a gente estaria iniciando hoje, né? Então, FISC 1, dois assuntos. Soluções, a gente já viu, e equilíbrio químico a gente entraria hoje, né? Mas para fixar um pouco mais esse assunto aqui, que é muito, muito importante, né? Principalmente vocês se formando, né, em técnicos de controle ambiental, né? Pode ser, né, que venham a trabalhar aí, né, em laboratório, né? E com isso vão fazer análises. Para fazer análises tem que ter solução, né? Ou você vai ter disponível, ou você vai preparar, você vai fazer um teste, um ensaio, uma padronização, né? Ou, sei lá, uma síntese, enfim, sei lá, né? Podem ser as situações mais diversas no laboratório para quem é um técnico de controle ambiental ou em química. Então, esse assunto aqui é muito, muito importante. Esse aqui também é óbvio, né? Mas dentre os dois, né, na real, né, para a prática de um técnico, esse daqui, né, eu poderia classificar como 1.1 e esse como 1.0. Né? Então, esse aqui é um pouquinho mais relevante e tem mais aplicação no dia a dia de vocês. Então, eu vou, né, gastar essa aula de hoje, que seria de equilíbrio, ainda falando das soluções, tá? Investindo um pouco mais para que vocês, né, vejam um pouquinho mais. Né? Então, eu vou fazer exemplo, né? Vou dar aqui um exemplo, a gente vai revisando o conteúdo, vai resolvendo, né? Vai tirando as dúvidas, né? Então, vamos imaginar, num primeiro exemplo, né, que você, né, chegue lá no laboratório, né, e pegue um procedimento lá que diz assim, né, utilize, né, nessa avaliação 25, nessa análise, né, você vai precisar de 25 ml de hidróxido de sódio em concentração 0,25 mol por litro. Né? Então, no teu procedimento, está dizendo lá que você vai ter que utilizar 25 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, meio mol por litro. Né? Aí a primeira coisa que a gente tem que observar é isso aqui, né? Então, se no procedimento fala meio mol por litro, olhem para esse número, né? Eu tenho 0,5 apenas, né? Isso indica que eu não tenho aí uma precisão muito grande, digamos assim, né? Não preciso de uma solução 0,4973, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução 0,4973 mols por litro, né, ela pode muito bem ser representada como uma solução meio mol por litro, né? Porque se eu tiver que trabalhar representando a concentração dela com um algarismo após a vírgula, né, como esse número após o 4 é 9, né, no meu arredondamento ela é 0,5. Né? Então, eu tenho aqui, né, no procedimento, né, o uso de uma solução com uma concentração não muito exata, digamos assim. Né? Se eu tiver na prateleira 0,52, posso usar. Se eu tiver na prateleira 0,47, posso usar.
tá? Então, ao olhar para isso daqui, eu já tenho tem que ter essa malícia, essa interpretação. Ok. Né? Então, vou procurar lá na prateleira uma solução aquosa de NaOH, meio mol por litro. Né? E aí eu encontro lá, né, 2 frascos de solução de NaOH. Estou botando aqui como exemplo. O primeiro frasco, ele é 10 gramas por litro. E o segundo frasco, ele é 20 gramas por litro. Aí eu fico assim, caraca, qual que eu vou usar? Né? O procedimento pede meio mol por litro e eu tenho na prateleira 2 soluções. Uma 10 gramas por litro e outra 20 gramas por litro. O que eu vou ter que fazer? Né, uma conversão. Né? Eu vou ter que, antes de tudo, pegar um pedacinho de papel, né, e fazer um pequeno cálculo para saber, né, a que esses 10 gramas por litro corresponde, bem como esses 20 gramas por litro, para ver se alguma delas me serve. Eu nem vou fazer isso não, vou botar isso aqui, ó. 30, 20 e vou colocar uma outra, 2 mols por litro. Né? Então, a gente tem 3 opções, né? Será que essa de 10 gramas por litro... Não, deixa o 20 mesmo, vai ficar melhor. No que eu quero representar para vocês. Será que essa 10 gramas por litro eu posso usar? Não sei, vou ter que converter esses 10 gramas por litro em mols por litro para ver. Será que esses 20 gramas por litro eu posso usar? Vou ter que converter. 2 mols por litro eu posso usar? De cara, não posso, né? Eu preciso usar meio mol por litro. Se eu tenho 2 mols por litro, eu precisaria diluir para depois sim utilizar. Ok, mas vamos ver se alguma dessas duas serve, porque se servir eu não preciso nem diluir. Eu já tenho a solução que eu preciso, tá? Então, resumindo, o que eu tenho que fazer nesse caso? Eu vou ter que fazer uma conversão entre unidades de concentração. Tem que fazer uma conversão de unidades. Eu vou ter que converter esses 10 gramas por litro em mols por litro, esses 20 gramas por litro em mols por litro, e essa daqui eu não preciso, que já está na unidade certa. Mas eu já sei que ela está mais concentrada do que eu preciso. Se eu tiver que utilizá-la, eu precisarei diluir. Tá? Todo mundo entendeu a situação? Só fala um sim ou não. Não adianta escrever que eu não vou ver. Hein, gente? Fala comigo. Então, a solução 1, que é composta por 10 gramas por litro, eu quero saber qual é a concentração dela em mols por litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso usar uma fórmula, né? Molaridade igual a concentração comum sobre massa molar, ou eu posso simplesmente pensar, o que é 10 gramas por litro? Preciso escrever. 10 gramas em 1 litro. Se eu passar esses 10 gramas para número de mols, eu vou ter justamente a concentração em mols por litro que eu preciso saber, né? Que é o que eu preciso saber. Eu quero saber se essa solução 10 gramas por litro corresponde a meio mol por litro, porque se corresponder é essa mesmo que eu vou usar. Tá? Então, essa é uma forma de resolver esse tipo de problema, de fazer conversão. Né? Eu não preciso ficar preso em fórmula, eu posso simplesmente pensar no que eu tenho e ir fazendo, né, as mudanças. 10 gramas por litro de uma solução de NaOH. Ela corresponde a quantos mols por litro? Então, tem que pensar, né? No frasco da solução, né, quando vocês entrarem no laboratório, né, quando vocês tiverem esse contato, vocês vão ver que existem informações no rótulo. Né? Então, por exemplo, numa solução de NaOH, né, eu posso ter lá, né, eu comprei essa solução, né, e aí eu tenho escrito solução aquosa de NaOH 10 gramas por litro. Aí tem lá PM igual a 40. Aí tu fica assim, meu Deus, o que é esse PM? Esse PM é uma abreviação para peso molecular, né? Ou massa molecular, que eu posso converter para massa molar. Né? O peso atômico ou o peso molecular
é expresso em UA, unidades de massa atômica, né? UMA, unidades de massa atômica. Né? Então, se eu tenho aqui 4 unidades de massa atômica, né, e eu multiplico isso pelo número de mols, pela constante de Avogadro, né, aquele 4,02 vezes 10 a 23, né, eu converto facilmente esse 4 unidades de massa atômica para 4 gramas. Né? Então, trocando em miúdos, né, independente se eu recebo em unidades de massa atômica ou em gramas por mol, eu converto muito fácil. 4 UA, 4 gramas por mol. 40 U, né? Às vezes não vem escrito nada, né? Ou então vem escrito 40 U, né? Ou então 40 UMA, né? Ou então vem escrito, né? Não vem escrito nada de PM e já é escrito aquilo que a gente quer ver, né? 40 gramas por mol, né? Enfim, 40 U ou 40 UMAs é a mesma coisa que 40 gramas por mol, tá? Então, no próprio frasco eu já posso ter essa informação, ou se eu não tenho, eu tenho que buscar, né? Como é que eu busco, né? Como é que eu vou saber a massa molar do soluto dessa solução, que é o NaOH, né? E para que eu quero saber isso, né? Para que eu possa converter esses 10 gramas por litro num valor em mols por litro, né? Então, como é que a gente faz, né? Eu tenho que, se o composto que me interessa é o NaOH, eu tenho que saber, né, a massa do sódio, do elemento sódio, a massa do elemento oxigênio, a massa do elemento hidrogênio. Isso a gente pega na tabela, né? Então, vamos abrir uma tabela periódica e dar uma olhada. Vai ou não vai? Oi, né? Então, aqui, ó. Temos aqui, ó, o elemento químico sódio. Deixa eu dar uma aumentada. Então, o elemento químico sódio, símbolo Na, né? Segundo essa tabela periódica aqui, ó, esse númerozinho em cima é o número atômico, não é o que nos interessa agora. E essa parte de baixo que é o que nos interessa, ó, o peso atômico, né? Que eu posso converter em massa molar. No caso do sódio, ó, 23 unidades de massa atômica, ou 23 gramas por mol de átomos de sódio. Tá? Então, é só pegar esse número aqui e botar gramas por mol, que já vai ser aquilo que nos interessa. Então, para o sódio é 23, vamos andar um pouquinho aqui. Para o oxigênio, ó, é 16, tá vendo? Ó, 16. Para o hidrogênio, a maioria de nós já gravou, é 1, tá vendo? Ó, 1 grama por mol, 23 gramas por mol e 16 gramas por mol. Então, vamos lá agora fazer a massa molar do NaOH. Então, eu tenho 23 para o sódio, 16 para o oxigênio e 1 para o hidrogênio. Isso vai dar 40 gramas por mol, tá? Então, ó, se eu tenho 10 gramas por litro, né, eu tenho 1/4, né? 0,25 mol, né? Se 1 mol é 40 gramas, 10 gramas é 0,25 mol. Então, a minha solução, 10 gramas por litro, ela é igual a 0,25 mol por litro. Não me serve, porque eu preciso de uma 0,5. Eu não tenho como do 0,25 chegar no 0,5, não tem como aumentar. Né? Em termos práticos, não se faz uma concentração de solução, mas sim uma diluição. Então, a primeira não vai servir. Vamos à segunda. Né? A segunda solução, né, que eu vi na prateleira, ela é 20 gramas por litro. Né? O que a gente acabou de ver? Que cada mol tem 40 gramas. Né? Então, 20 gramas é meio. Né? 20 gramas por litro é igual a meio mol por litro. Maravilha. Essa solução vai me servir para o procedimento. Né? O procedimento dizia que era preciso o uso de uma solução aquosa de NaOH, meio mol por litro.
e eu tenho disponível essa 20 gramas por litro, corresponde a meio mol por litro, tá? E se eu não tivesse essa de 20, né? Vamos ver se a de 3 tem como, né? A solução 3, ela é uma solução, acho que 2, né? Eu coloquei aqui, 2 mols por litro. A minha solução 3, ela é 2 mols por litro. Eu preciso transformá-la, né, para que eu possa usar numa solução meio mol por litro. Isso é possível, professora? É possível, né? Basta que eu faça uma diluição. Né? Então, por meio de uma diluição, eu consigo levar uma solução 2 mols por litro para meio mol por litro. Como é que eu faço isso? Né? Então, vamos pensar. Eu tenho lá o meu frasco da solução 2 molar. Desse frasco, eu vou retirar uma amostra, né? Com qual objetivo? Né? Para não simplesmente pegar e pipetar de dentro do frasco, né? O que eu posso, né, acabar contaminando a solução. Então, não é ideal, né, pegar nenhuma vidraria, nenhuma pipeta, né, ou uma pipeta comum, ou uma pipeta volumétrica, sei lá, não posso colocar nada dentro de um frasco, né? Se eu quiser utilizar o que está dentro do frasco, eu pego, viro num bekerzinho, né, coleto uma amostra, e dessa amostra eu faço o que tiver de fazer. Tá? Então, aqui eu tenho, né, a minha solução, né, 2 mols por litro, né, vou pegar uma amostra, também 2 mols por litro, obviamente, e dessa amostra eu vou ter que fazer, né, a preparação da solução diluída. Como é que se faz uma solução? Né, sempre utilizando balão volumétrico. E aí, se for sólido, meu soluto, vou ter que pesar esse soluto. Se for líquido, eu vou ter que coletar o volume, né, necessário à preparação. O fato é que, né, então, deixa eu colocar um F aqui de frasco, FO, frasco original. Vou colocar um AM de amostra. E eu preciso, né, se o procedimento diz, ó, deixa eu voltar lá na minha baguncinha. O procedimento diz que eu preciso de 25 ml, né? Então, para ter 25 ml, eu tenho que fazer 25 ml, já que eu tenho uma solução concentrada e estou diluindo. Né? Para isso, eu vou ter que ter um balão volumétrico de 25 ml. Né? Então, como vocês viram no primeiro, segundo período, não sei, em algum momento vocês devem ter visto. Mesmo que não estavam no laboratório, devem ter, né, tido contato com uma figura, né, com alguma matéria que algum professor falou, né, a respeito, né, da precisão das vidrarias. Né? Se eu pego e encho um copo, sei lá que volume tem lá dentro, né? Se eu encho um becker, que tem aquela graduação, eu já tenho mais ou menos uma estimativa do volume, né? E se eu pego daquele becker e uso uma pipeta e pego ali 10 ml, né? Se for uma pipeta graduada comum, 10 ml, mas com não tanta exatidão. E se for uma pipeta volumétrica com volume certinho em 10, eu tenho certeza que eu peguei 10, tá? Então, no caso, se eu preciso de 25, preciso, né, na minha preparação, de um balão volumétrico de 25. Vou desenhar aqui. Então, balão volumétrico de 25 ml certinho, porque eu quero preparar 25 ml. Esse balão volumétrico tem uma marquinha, né? Até essa marquinha é 25. Né? Se eu colocar alguma coisa até aqui, obviamente não tem 25. Se eu colocar acima da marca, obviamente tem mais que 25. Então, o balão volumétrico tem uma marquinha para a gente, né, acertar nessa marquinha e ter o volume certinho. Né? Então, da minha amostra, eu vou tomar uma alíquota. Cadê o troço? Né? Uma alíquota, isso utilizando uma pipeta volumétrica, para que eu tenha um volume certinho. Né? E aí, o que eu tenho? Né? Dessa alíquota, eu não sei qual volume eu vou tirar para a minha preparação. Mas eu sei que essa alíquota tem molaridade igual a 2. Né? Porque é simplesmente uma pequena porção da solução que eu já tenho. E o que eu tenho, né? O que eu espero ter no balão volumétrico no final das contas, né? Eu espero ter 25 ml de solução. Com qual concentração? Né? A que foi pedida, meio. E aí, usando essas duas informações aqui, ó, a informação relativa à alíquota necessária ao preparo
e a informação relativa, né, à solução de interesse. Usando essas duas informações, a gente consegue determinar isso aqui, né, que é o volume da preparação, tá? Feita essa continha, eu vou descobrir o volume, vou pegar a pipeta volumétrica correspondente, né? Da minha amostra, eu vou pegar esse volume, jogar no balão, né? E provavelmente, né? Claro que não vai dar na marca, né? Vamos supor que fique embaixo, conforme desenhado. E eu vou precisar completar com solvente, que no caso é água, até a marca. Feito isso, eu tampo, existe uma tampinha própria aqui para o balão volumétrico, né? E agito para que eu faça a homogeneização e tenha, então, os meus 25 ml de solução após o DNA, o H, meio mol por litro, tá? Então, eu preciso entender tudo isso. Agora, eu vou usar essa informação da alíquota e essa informação do balão para descobrir esse volume. Né? Quando a gente viu essa aula, tanto no PDF, como na videoaula, como no ponto 5, a gente pensou da seguinte forma, né? A quantidade de soluto que eu tirar na alíquota vai estar presente no balão, né? Quando eu tirar essa alíquota e jogar no balão, no final eu vou jogar só a água até a marca. Então não vou estar alterando a quantidade de soluto. De modo que o número de mols de soluto pego na alíquota é igual ao número de mols de soluto na solução. Né? Por isso a gente faz MV igual a MV, CV igual a CV, né? Nessa ideia. Porque o que eu puxar lá na minha amostra como alíquota para jogar no balão, né, não vai alterar, só vai alterar a quantidade de solvente lá no final. Né? O soluto em si não muda. Tá? Então, de posse desse entendimento, vamos escrever o número de mols de soluto. Eita, que isso? O número de mols de soluto que eu vou pegar na alíquota vai ser igual ao número de mols de soluto que eu vou ter lá no final, né, na solução final, né? Quem é o soluto? NaOH. Essa é uma solução de NaOH, né, que eu tenho na prateleira e estou apenas diluindo. Né? Como é que eu expresso o número de mols? Aí a gente lembra lá, né, das unidades de concentração da solução. Né? Então, a gente tem que lembrar isso. Né? Então, aqui no cantinho, ó, nós sabemos que a molaridade de uma solução é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. De modo que, multiplicando cruzado, eu sempre posso escrever que número de mols é igual a molaridade vezes volume em litros, né? E aí, de posse dessa informação, eu vou trabalhar com isso daqui, tá? Então, ó, número de mols do soluto na alíquota é M vezes V na alíquota. Número de mols de soluto na solução final é igual a M vezes V na solução final. Vou escrever isso, então. Molaridade vezes volume em litros da minha alíquota é igual a molaridade vezes volume em litros da minha solução final. Eu vou substituir agora, né? Vou passar para o vermelho para ficar mais destacado, né? A molaridade da alíquota eu tenho? Alguém me fala. Ó. Qual é a molaridade da alíquota? 2 mols por litro. Exatamente. 2 mols por litro. Então, aqui tá ok, eu tenho. Quem é o volume da alíquota? Eu não sei, é o que eu quero saber. Né? É justamente o que eu quero saber. Ó. Volta para cá. Né? Eu tenho a molaridade e não tenho o volume. Na solução final, eu tenho a molaridade e tenho o volume. Né? Então, o volume da alíquota é o que eu quero saber. Né? Quanto que eu vou ter que usar na preparação. Então, isso é o que eu quero saber. Molaridade da solução final, eu sei, né? É justamente o meio mol por litro que eu quero preparar. Volume da solução final, eu sei, é justamente os 25 ml que eu quero preparar. Então, agora eu vou substituir para achar o volume da alíquota, tá? Então, a nossa continha será 2 vezes o volume da alíquota em litros
igual a meio vezes 0,025. Isso daqui é os 25 ml transformados, né, convertidos para litro, né, dividir por meio, tá? Então, vamos fazer a continha. O volume da minha alíquota em litros é igual a meio vezes 0,02500 sobre 2. Então, vamos lá. Manter a calculadora. Então, é 0,5 vezes 0,025 igual dividido por 2. 0,00625. 0,00625. Opa. 0,00625. 0,00625. 0,00625. Vamos olhar aqui, né? Um algarismo significativo, dois algarismos significativos, e aqui eu tenho 4 algarismos significativos. Né? Então, a minha resposta, né? Aqui eu tenho 1, deixa eu marcar aqui com outra cor. Um algarismo significativo, 4 algarismos significativos, 2 algarismos significativos. A minha resposta vai ter que sair com 1. Né? Então, aqui, ó, vai ter que sair, opa, esse não conta, esse aqui é o primeiro que conta. Segunda regra de algarismos significativos. Então, 0,006 é a minha resposta, é o volume em litros, né? Então, deixa eu mudar para o vermelho de novo. O volume em litros é igual a 0,006 litros, né? Posso passar para ml, porque, né, eu não vou pegar uma pipeta e medir o negócio em litros, elas geralmente são em ml, né? Isso seria 6, isso é 6 ml. No caso de uma pipeta volumétrica, eu tenho uma exatidão no volume, né? Mas eu não tenho como trabalhar, não tem no mercado, né, uma pipeta de 6. Eu tenho de 5, eu tenho de 10, eu tenho de 1, né, eu tenho de 2. Então, nesse caso aqui, o que eu poderia fazer? Né? Eu poderia trabalhar com uma de 5 e acabar preparando uma solução um pouco mais diluída. Né? Ah, professor, eu vou trabalhar com uma de 5 e uma de 1. É uma opção também, tá? Então, ó, eu vou precisar do meu frasco, do qual eu tirei uma amostra, tomar uma alíquota de 6 ml, colocar num balão volumétrico de 25 ml e completar até a marquinha com água. Tá? Então, essa daqui é a minha solução original, 2 mols por litro. Isso daqui é a minha amostra, 2 mols por litro. E isso daqui é a minha solução, meio mol por litro. Tá? Então, ó, eu tenho a minha solução original, né, de quem eu peguei uma amostra. Dessa amostra, uma alíquota com pipeta volumétrica. Caiu aqui, né, os 6 ml. E depois eu completo com água até a marquinha de 25. Tampo e balanço para poder misturar. Né? Ao fazer tudo isso, eu vou ter 25 ml de uma solução meio mol por litro. Tá? Nesse caso aqui, onde deu um número, né, que eu não tenho pipeta volumétrica disponível, eu vou trabalhar ou com 5, fazendo uma solução mais diluída, ou trabalho com uma de 5 e uma de 1, para poder ter os 6 ml certinho, tá? Então, isso foi um exemplo de preparo que envolve conversão, que envolve saber o que é massa molar, envolve saber fazer regra de 3,
envolve saber qual é a fórmula química do soluto, envolve a gente raciocinar, é preciso raciocinar para poder fazer a questão. Não adianta eu botar cá MV igual a MV. Não adianta, tem que entender o que está sendo feito. Tá? Segundo exemplo. Duas soluções são misturadas, né? Uma de ácido fosfórico e outra de hidróxido de bário, né? Qual é a composição da solução final? Então, imagina, eu misturei uma solução ácida com uma básica. Né? De cara, eu já sei, putz, vai dar reação. Né? O soluto ácido vai reagir com o soluto básico. No final, eu vou ter um sal. Isso é fato. Será que eu vou ter apenas o sal? Né? Ou será que sobrou algum ácido, sobrou alguma base? Como é que eu vou saber? Aí eu vou ter que pensar, fazer continha, saber a reação. E aí são várias coisas que, né, tem que saber. Então, deixa eu colocar aqui. Então, a solução 1, vamos supor que seja 20, nem vou botar 20 ml de ácido fosfórico, 1 molar. E aí eu misturei com 30 ml de hidróxido de bário, 2 molar. Então, olha só. Eu tenho que saber a fórmula química do ácido fosfórico. Eu tenho que saber a fórmula química do hidróxido de bário. Eu tenho que saber que um ácido reage com uma base numa reação chamada neutralização e que o produto final dessa reação é um sal. Eu preciso saber escrever essa reação e saber balancear essa reação. Isso é a primeira coisa. Tá? Então, vamos lá. Já sei a fórmula química, professora, botei tanto do ácido fosfórico como do hidróxido de bário. Agora, vou fazer a reação entre eles para descobrir qual é o sal. Né? E aí, depois eu vou continuar. Então, a reação é H3PO4 mais BaOH2. Eu sei que vai dar sal e água. Agora vamos fazer o balanceamento. Vamos aqui fazer algumas observações também. Esse é um ácido triprótico, tem 3 hidrogênios. Essa é uma dibase, tem 2 hidroxilas. Eu sei que na reação de neutralização, um próton, um H+, do ácido, né, interage, se une, se junta, reage com uma hidroxila. Né? Então, aqui são 3 prótons e 2 hidroxilas. Não está balanceado. Né? Para reagir esses 3 prótons do ácido, tem que ter 3 hidroxilas da base. Não tem. Né? Para reagir essas 2 hidroxilas da base, tem que ter 2 hidrogênios do ácido, tem um a mais. Então, como é que eu faço esse balanço? Tem que descobrir qual é o número que, multiplicando eles dois, torna o H+ igual a hidroxila. Porque, nesse caso, a reação é de 1 para 1. Um H+ com uma hidroxila. Que número é esse? Eu posso transformar em 6, cara. Né? Se eu multiplicar por 2 aqui, eu tenho 6 prótons. E se eu multiplico por 3, eu tenho 6 hidroxilas. Tá? Então, eu preciso ter esse raciocínio. Entender que vai acontecer reação. Entender que a reação é uma reação de neutralização. Que ela forma um sal e água. E verificar se eu tenho o balanço da equação. Né? Se a reação está equilibrada. Nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar por 2 e o outro por 3. Porque fazendo isso, eu consigo ter um número igual de prótons e de hidroxilas. Porque nesse tipo de reação eu tenho que ter isso para a formação da água. Tá? Então, se eu tenho, né, ao multiplicar isso aqui por 2, eu tenho 6 prótons disponíveis. Ao multiplicar por 3, eu tenho 6 hidroxilas disponíveis. Isso vai me dar quantas de água?
Fala para mim. 6 de íons de hidrogênio com 6 de hidroxila. Dá quantas de água? A gente fala aí. Aqui eu vou colocar o sal. E eu já sei que é água. Guilherme, Raquel, mais 5 pessoas. Natane saiu. Quem é que vai me falar? Tenho 6 de H+, e 6 hidroxilas. Quantas águas? Ninguém, né? Problema não. 12, professora? Oi? 12? Olha só, ó, eu tenho 6 de H+, e tenho 6 de hidroxila. Vai dar quantas de água? Ó, a água é H+ com hidroxila. Ó, quando eu pego um H+, né, e esse H+ entra em contato com uma hidroxila, o que acontece? A formação de uma de água, que é o HOH, igual a água. Né? Então, ó, cada um de H+ reage com uma de hidroxila, formando uma de água. Então, se eu tenho 6 aqui, ó, e tenho 6 aqui, forma quantas? Hein? Seis ou 12? Fala para mim. Fala, gente. 6, professor. 6, né? Então, forma 6 de HOH, que é 6 de água. Só você pensar, ó, H+, 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 e H+. Representei 6 aqui, ó. Aí eu tenho 6 hidroxilas. Olha lá, essa daqui forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, 6 de H+, com 6 de hidroxila, 6 de HOH, que é a mesma coisa que 6 de água. Então, aqui, voltando, né, eu vou ter 6 de água. 6 de água. Né? E qual é o sal, professora? O sal é justamente o que sobrou do ácido e da base. Né? Deixa eu colocar aqui, ó. O que sobra aqui do ácido? Sobra o fosfato. E o que sobra da base? Sobra o bário. Né? O bário, nesse caso aqui, é cátion ou ânion? Quem vai me falar? Ó, quando eu escrevo uma fórmula química, o padrão é a gente ter o cátion na frente e o ânion atrás. Né? Então, no caso dessa base, o bário, né, que é o metal alcalino que compõe a base, é o cátion, ele está representado na frente. Tá? Então, por padrão, eu tenho aqui na frente o cátion, no caso da base, e o fosfato que está atrás é o ânion. Quando eu for representar o sal, que é justamente formado pelo que sobrou do ácido da base, né, eu preciso manter a mesma estrutura. Cátion na frente, ânion atrás. Então, aqui eu vou escrever o quê? Bário na frente e fosfato atrás. Então, o bário vai vir na frente, abre parênteses, fosfato atrás. Quanto de cada, professora? Agora vamos olhar aqui, ó. Eu tenho quantos de bário? Ó, esse 3 está multiplicando o BaOH. Só que o BaOH, nessa fórmula aqui, só tem uma unidade, tá vendo? É bário uma vez, hidroxila duas vezes. Esse número embaixo indica a quantidade. Né? Então, se não tem nada, é 1. Né? Quando eu pego esse 3 e multiplico aqui, ó, eu tenho, no final das contas, 3 de bário. Então, vou colocar um 3 aqui. 3 de bário. E de fosfato, ó, eu peguei esse 2
e multipliquei todo mundo. Ó, esse 2 multiplicou o fosfato. Né? Então, eu tenho 2 de fosfato. Esse é o meu sal. BA3PO4. Como é que eu descobri o sal? Só olhando, né, os coeficientes estequiométricos da reação. Qual seria a outra forma de descobrir a fórmula química desse sal? Aí eu tenho que fazer o seguinte, outra forma de fazer. Né? O sal eu já sei que é Ba na frente e fosfato atrás. Se eu olho numa tabela de cátions e ânions, né, eu sei que o bário tem carga mais 2 e o fosfato carga menos 3. Uma forma de resolver, né, de achar a fórmula do sal, é aplicar aquela regrinha do multiplicar cruzado. Esse menos 3 que está em cima do fosfato, ele desce lá para o bário. Deixa eu só troço destravar aqui. Eita, som do ponteiro, cor da tinta, vermelho. Né? Esse menos 3 desce e vem para o fosfato, para o bário. Esse mais 2 desce e vai para o fosfato, sem sinal nenhum. Né? De modo que, no final, eu tenho Ba3, abre parênteses, fosfato 2, que é a mesma coisa daqui, tá vendo? Né? Ba3PO4 2, Ba3PO4 2, tá? Então, a gente já identificou quem são os solutos das soluções, já identificou a reação entre eles, agora a gente tem que ver as quantidades, tá? Então, deixa eu ver de novo a reação. A reação, no final das contas, ficou 2 de H3PO4 mais 3 de BaOH2, formando Ba3PO4 2 mais 6 de água, né? Isso foi o que a gente obteve. Então, de novo, para ficar bem claro, identificamos a fórmula química do H3PO4, a fórmula química do BaOH2, ácido fosfórico e hidróxido de bário. Identificamos que entre eles ocorre uma reação de neutralização, na qual se forma um sal e água. Para fazer o balanceamento, eu preciso olhar para o número de H+, e para o número de hidroxila. Né? Quando eu pego um 2 e multiplico aqui, eu fico com 6. Quando eu pego um 3 e multiplico aqui, eu fico com 6. Isso está, né, certo, balanceei. E acabo tendo, então, como resultado, 6 de água. E o sal, professora, como é que eu pego? Né? Então, eu tenho que olhar o que sobra do ácido, né? O que sobra do ácido, o fosfato. O que sobra da base, o bário. Numa fórmula química, a gente tem por padrão, né, a escrita da seguinte forma: o cátion na frente e o ânion atrás. Então, nesse caso, né, o elemento de hidrogênio, né, é o cátion e o grupamento fosfato é o ânion. No caso da base, o bário é o cátion e a hidroxila, obviamente, é o ânion. Né? Então, para juntar o bário com o fosfato para a formação do sal, eu tenho que seguir a mesma estrutura. Cátion na frente e ânion atrás. Por isso que eu escrevo Ba fosfato. E as quantidades, professora, de cada um? É 1 de bário e 1 de fosfato? É 3 de bário e 7 de fosfato? Como é que eu sei? Só olhar a estequiometria aqui, né? Só olhar o balanço da reação. Se eu tenho 2 aqui na frente, ó, são 2 de fosfato. E aí eu escrevo um 2 aqui embaixo, multiplicando o fosfato. Se são 3, né, de bário, né, escrevi um 3 aqui embaixo para poder indicar a quantidade. De forma que o meu sal, né, ele tem a seguinte fórmula química, Ba3PO4. O que isso quer dizer, professora? Que cada unidade do sal é composta por 3 íons de bário e 2 íons de sulfato, que se juntam formando um sal, tá? Beleza, entendi tudo isso. Agora vamos lá, né? O que a gente tem aqui? Que esse 2 representa o número de mols, a proporção de reação. E esse 3 também. Né? O que eu entendo escrevendo isso aqui? Ó? Que 2 mols de ácido fosfórico reagem com 3 mols de hidróxido de bário. Se tiver certinho essa proporção, eles se consomem totalmente e forma-se apenas o sal e a água.
E se tiver excesso de ácido? Vai sobrar. E se tiver excesso de base, como diz o nome? Vai sobrar. Eu preciso agora saber, então, as quantidades. E, com isso, identificar se existe algum excesso, para depois poder saber, né, quanto de sal que vai se formar. Né? Notem que tem todo um passo a passo. Primeiro, a fórmula química dos solutos. Depois, a reação. Depois, o balanceamento. Depois, a quantidade de cada um. Tá? Não tem como sair de orelhada resolvendo a questão. Tem que entender o que eu estou fazendo. Tá? Então, agora nós vamos saber quanto que tem de ácido fosfórico e quanto tem de hidróxido de bário. Porque, na realidade, o que foi feito? Né? Pegamos uma solução do ácido fosfórico, misturamos com uma solução do hidróxido de bário e vamos ter uma solução resultante. Né? A nossa pergunta é, o que tem aqui? Né? Tem apenas o sal? Sobrou algum ácido? Sobrou alguma base? Como é que ficou no final das contas? Tá? Então, para saber isso, eu tenho que entender primeiro o que tem aqui, o que tem aqui, e depois eu venho para cá. Tá? Então, nós vamos agora ver quantos mols tem de ácido fosfórico. Né? Naquela solução que eu misturei, quantos mols que tinha de ácido fosfórico. Tá? Então, volta. Então, a solução 1, se eu me recordo, é 20 ml de ácido fosfórico, concentração 2, deixa eu voltar lá, acho que é 1 mol por litro. 1 mol por litro. Tá? Então, eu tenho 20 ml de ácido fosfórico, 1 mol por litro. Como é que eu sei, professora, quantos mols de soluto tem? É só lembrar que o número de mols é igual a molaridade vezes o volume em litros. Então, o número de mols é 1 vezes 0,020. Nesse caso, então, o número de mols é 0,020. 0,020 mol de ácido fosfórico. E do hidróxido de bário, BaOH2, quanto é que a gente misturou? Vamos fazer a mesma avaliação, tá? Então, a solução 2. (30 ml de hidróxido de bário, 2 mols por litro. Nesses 30 ml de hidróxido de bário, 2 mols por litro, quantos mols de soluto tem? Né? Quem é o soluto? O hidróxido de bário. O que é isso? Uma base que vai reagir com a outra solução. Tá? Então, vamos saber o número de mols. O número de mols é igual a molaridade vezes volume em litros. O número de mols é igual a 2 vezes 0,030. O número de mols é igual a 0,060 mol de BaOH2. Tá? Então, eu já sei, né, quantos de ácido fosfórico eu misturei com o hidróxido de bário. Eu preciso saber se eu estou na quantidade certinha. Né? Se estiver na quantidade certinha, eles vão se consumir totalmente e no final terá apenas o sal e água. Mas se tiver excesso de algum, né, vai, como o nome diz, né, lá no finalzinho ter o sal, mais esse excesso. Então, agora eu preciso fazer um cálculo estequiométrico para poder identificar o excesso e o limitante da reação. Né? Então, isso vocês devem ter visto em algum momento, mas não ficaram bons o suficiente porque não teve tempo. Mas estamos revisando, né? Com o esforço de vocês e o nosso, vocês vão revisar isso porque é muito importante, cara. É muito importante, muito básico. Saber montar uma reação, balancear e fazer um cálculo estequiométrico. Em algum momento você vai ter que aprender isso. Se não for agora, vai ser período que vem, no outro, mas não tem como sair do curso sem saber fazer isso. Tá? Então, eu vou fazer novamente o resumo. Eu tenho lá, né, na minha solução 1, 20 ml de H3PO4, 1 molar.
Eu vi que isso corresponde a 0,020, né? Peraí. Isso. Mol do ácido. A minha solução 2 era composta por 30 ml de hidróxido de bário, 2 molar, e eu vi que isso corresponde, acabamos de fazer, a 0,060. Eita. Beleza, professora, eu já tenho a quantidade em mols do ácido fosfórico e já tenho a quantidade em mols do hidróxido de bário. Como é que eu vou saber se está certinho, se está em quantidade estequiométrica, se tem excesso? Aí agora eu vou fazer o cálculo estequiométrico. Da onde que parte esse cálculo? Parte da equação, né, da reação química balanceada. A reação química balanceada está aqui, ó. 2 mols de ácido fosfórico reagem com 3 mols de hidróxido de bário. Só que eu não tenho 2, eu tenho 0,020, né? Foi o que a gente calculou. Vamos fazer essa continha. Então, agora, ó, fazendo o cálculo estequiométrico para verificar se existe excesso. O que significa existir excesso, professora? Como o nome diz, se eu tenho ácido a mais, que não vai ter quem reaja com ele, ou se eu tenho base a mais, que não vai ter quem reaja com ela. O ideal é que tenha quantidades, né, estequiométricas. O que eu usei de ácido tem a quantidade de base correspondente para que a reação seja completa, para que eles se consumam totalmente e fique apenas o produto. Mas pode ser que isso não ocorra. Então, nós vamos fazer, ó, fazer o cálculo estequiométrico para verificar se existe excesso, tá? Isso aqui eu faço usando a reação química balanceada, RQB, reação química balanceada. Eu já tenho, tá? Eu vou terminar aqui e encerro a gravação, tá? Vou passar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu sei que 2 mols do ácido, vou botar só assim, ó. 2 mols do ácido reagem com 3 mols da base. Vou só botar um A. 2 mols do ácido reagem com 3 mols da base. Mas, professora, quantos mols de ácido eu tenho? 0,020, né? Foi o que calculamos. 0,020 mol do ácido vai reagir com quantos mols de base? Então, ó, 2x é igual a 0,020 vezes 3. Esse x vai dar 0,03 mol da base. Então, qual a minha interpretação? Né? Aí a gente tem que pensar. Para essa quantidade de ácido que eu estou misturando, se houver 0,03 mol de base, eu já consumo ele todo. Né? Eu consumo 2 se houverem 3 mols. Eu consumo 0,020 se houverem 0,03 mols. E eu tenho, né? Se a gente lembrar, tem 0,06 da base. Então, tem excesso. Né? Eu tenho uma quantidade a mais do que precisaria. Então, já consigo concluir que o ácido será todo consumido, a base vai reagir com esse ácido e vai ficar um excesso de base. Tá? Então, desse primeiro cálculo aqui, eu já consegui identificar isso. Então, vou resumir, né? Então, todo o ácido será consumido, pois existe base em excesso. Professor, da onde você viu isso? Eu escrevi ele com 2 S, tá?
Da onde que eu vi isso? Né? Eu vi que o ácido é 0,02 mol e vi que tem, né, que precisa apenas de 0,03. Mas eu tenho 0,06. Nós não calculamos antes, né? A gente não calculou que tem 0,06? Se tem 0,06 e precisa apenas de 0,03, tem excesso. Né? Então, estou concluindo ali na boa, né? Tudo será consumido por apenas 0,03, de modo que há um excesso de quanto? 0,03. Se vai reagir apenas 0,03 e eu tenho 0,06, existe um excesso de 0,03. Né? Então, o 0,02 do ácido vou consumir, 0,03 da base vou consumir e vai sobrar 0,03 da base. Tá? O reagente que é totalmente consumido é chamado de limitante. Tá? Então, o ácido fosfórico, nesse caso, é o reagente limitante. Ó. Reagente limitante. E a base? Reagente em excesso. Tá? A quantidade de sal formada eu tiro com base naquele que é totalmente consumido, no limitante, e não no excesso. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber quanto de sal que formou. Né? Quanto é que de sal vai formar, afinal de contas? Eu vou ter que fazer uma análise agora com base no reagente limitante, que é aquele que se consome totalmente durante a reação. Tá? Então, olhando para a reação, mais uma vez, né? Ainda no cálculo estequiométrico, eu vejo que, né, 2 mols do ácido, que é o limitante, formam 1 mol do sal. Né? Professora, onde você está vendo isso? Deixa eu botar aqui uma cor que você enxergue bem. Ó, esse 2 aqui, ó, coeficiente estequiométrico, né, do balanceamento da reação, ele significa isso, 2 mols. Esse 3 mols. Esse nada aqui, que na verdade é um 1zinho, 1 mol. E esse 6 mols. Né? Então, 2 mols do ácido fosfórico formam 1 mol do sal, né? Que é quem me interessa para poder saber a composição final da solução. Então, estou lá no cálculo estequiométrico, né? Vou fazer referência ao limitante para saber a quantidade de sal. Né? Então, 2 mols do ácido forma 1 mol do sal. Só que quantos mols do ácido foram consumidos, né? 0,02, que foi o que eu calculei. 0,02 mol do ácido forma quanto de sal, né? Então, esse Y aqui é 0,01 mol de sal. Quem é o sal? Ba3, PO4, 2. Tá? Então, no final das contas, eu tenho 0 de ácido, porque consumiu tudo. 0,03 mol da base que sobrou. E 0,02, é isso? Espera aí, deixa eu botar aqui. 0,01 mol do sal. Isso é o que eu tenho no final. Mas aonde que está isso, gente? Lá nos 50 ml. Né? Porque eu reagi 20 ml do ácido com 30 ml do sal. Né? Então, eu já sei a composição qualitativa da solução resultante. Eu sei que no final vai ter o sal e vai ter o excesso de base. Isso qualitativo. Vai ter BaOH2 e vai ter Ba3PO4, 2. Ok. Agora, e quantitativamente? Né? 0,03 mol, 0,01 mol, beleza. Mas em termos de concentração, né, vou fazer agora a molaridade da base e a molaridade do sal. Né? Então, para a base, 0,03 mol em 0,050 litros. Isso vai dar um resultado para mim, X mols por litro. Isso aqui é a molaridade da base residual, o excesso lá na solução resultante. E para o sal, professora? Vou escrever. Né? 0,02 mol do sal em 0,050 litros. Isso vai dar um Y para mim em mols por litro. O que é esse Y? A concentração molar
do sal formado após a mistura da solução. Tá? Então, nesse caso, né, foi preciso saber, né, fórmula química, eu tenho que saber. Reação química, eu tenho que saber. Balanceamento de equação química, eu tenho que saber. Cálculo estequiométrico, para poder saber o limitante e o excesso, eu tenho que saber. Sabendo tudo isso, eu vou para a FISC, né? Para que eu possa saber a concentração da solução final. Vejam, né? O nosso assunto é pouquinho, é só concentração. Só que atrás da concentração tem outras coisas, tá? Então, era isso que eu tinha para falar, né? Fazer essa pequena revisão, né? Mostrar a vocês o que é necessário estudar, correr atrás, porque a gente vai chegar lá, tá? E não podia faltar Deus nos... Se a caneta deixar, mas ela vai ter que deixar. Deus nos abençoe, tá? Dúvidas? Estou à disposição, tá bom? Fiquem com Deus. Beijinho. Tá bom. Tchau, tchau, professora. Tchau, Tchau, professora. gente. Vamos estudar, galera. Vamos estudar. Tchau, tchau. Amém. Tchau, professora. Tchau, tchau. Aí, Eduarda, tudo bem? Posso dar uma dúvida sobre a minha avaliação? Sim, eu interrompo a gravação e você me chama lá no Zap. Tchau, tchau.